calor e temperatura. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar alguns fenômenos físicos que ocorrem entre temperaturas diferentes, tá? Nós temos aqui 4 copos, tá? Eu peguei o que eu tinha disponível aqui em casa, eu só tenho esse aqui que é transparente, tá? Todos os outros são da cor branca, como vocês podem visualizar no vídeo. Então, a gente tem 4 copos, a gente tem uma tigela de vidro só pra gente descartar a água. Nós temos aqui a água a temperatura ambiente, ou seja, a água que acabou de sair da torneira. Aqui nós temos água quente, ó, uma térmica com água quente, bem quente, tá? E aqui nós temos uma térmica com água bem fria, inclusive tem cubos de gelo, tá? Nós também temos um termômetro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, como vocês conseguem visualizar melhor. Esse termômetro aqui, ele é um termômetro de álcool, tá? Por isso que ele tem essa coloração vermelha. O álcool, ele é transparente, mas é adicionado corante. E aí ele fica assim, ó, vermelho. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse termômetro, ele vai de menos 10 até 150 graus. Tá? Deixa eu mostrar pertinho aqui da câmera para vocês verem. Aqui, ó. 100, 110, 150, tá? Ó. Na câmera mostra invertido, tá? Deixa eu tentar assim, ó, pra ver se vocês enxergam melhor. Ó. 150, 140, 130, 120, 110, 100 graus. Aí vai 90 e assim por diante, tá? Ó. Até aqui embaixo. Ok? O que nós vamos fazer hoje? Primeiro, a gente vai verificar a temperatura da água ambiente. Então, eu vou pegar um copo e vou colocar água à temperatura ambiente. Então, ó, o copo e a água à temperatura ambiente. Não precisa ser uma quantidade grande de água, tá? Uns 50 ml mais ou menos é suficiente. Ó, água, temperatura ambiente. Eu vou colocar o termômetro dentro. E eu vou aguardar uns minutos para que o termômetro e a água a temperatura ambiente entrem em equilíbrio térmico e eu possa verificar qual é a temperatura que o termômetro está acusando. Então, temperatura, água e temperatura ambiente. Qual é o valor? Então, deixa eu verificar aqui. 23 graus. Vocês não vão conseguir ver a escala, mas eu vou dizendo os valores para vocês. Então, 23 graus Celsius, tá? Esse termômetro aqui é na escala Celsius, que é a nossa escala que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Agora, eu vou pegar um outro copo e vou verificar a temperatura da água gelada.
Então, ó, água gelada que tá aqui, ó, na térmica azul. Ok? Vou colocar mais ou menos uns 50 ml dentro do copo. É só o suficiente para cobrir o bulbo do termômetro. Bulbo do termômetro é essa pontinha vermelha aqui, tá? Tem que cobrir essa pontinha. Vamos lá, vamos colocar então o termômetro dentro da água gelada. Aguardamos um pouco para que o termômetro e a água gelada entrem em equilíbrio térmico. E aí a gente verifica qual é a temperatura que o termômetro está acusando. 9 graus. Anotamos 9 graus Celsius. Agora, a gente vai verificar qual é a temperatura da água quente. Então, a gente troca de copo. E nós temos aqui, então, outro copo que a gente vai botar água quente, tá? Como o nosso termômetro, ele está agora 13 graus, a gente tem que esperar um pouquinho o termômetro aumentar um pouquinho a temperatura para não correr o risco de estourar o termômetro, tá? Nunca aconteceu comigo, mas às vezes esse vidro, esse material que está ao redor protegendo o líquido dentro do termômetro, ele pode trincar, tá? Eu já estourei de ultrapassar os 150 graus, de explodir a linha vermelha e ela sair fora, daí eu estraguei o termômetro, tá? Mas não explodiu o termômetro, só a linhazinha, tá? Então, como é que eu vou fazer isso para acelerar o processo? Eu pego com a minha mão e seguro o bulbo do termômetro para que suba a temperatura do termômetro, tá? Vai medir então a temperatura que eu estou exercendo pela minha mão. Isso vai facilitar que seja mais rápido pra gente colocar água quente aqui e verificar a temperatura, tá? Então agora a gente vai verificar a água quente. Então, ó, a água quente tá nessa térmica aqui, ó, água quente. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, saindo fumacinha. Ó, dá pra ver aqui um pouco a fumacinha, ó. Tá? Mais ou menos uns 50 ml também. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar a fumacinha. Ó, viu? Estão vendo a fumacinha? Então a água realmente tá quente. Vamos introduzir o termômetro dentro do copo com água quente. Vamos mexer um pouquinho e aguardar que o termômetro e o líquido que está dentro, ou seja, a água quente, entre em equilíbrio térmico. E aí a gente verifica qual é a temperatura, tá? Como é que a gente vai saber quando atingiu o equilíbrio térmico entre a água e o termômetro, tá? Nas 3 situações que a gente já verificou. Quando o termômetro não subir mais e nem descer mais. Quando ele parar, tá? Como que a gente faz isso? A gente tá olhando, tá? Eu tô olhando aqui por cima, ó. Tô olhando por aqui, tá? Assim eu fiz nos outros dois, na água a temperatura ambiente e na água gelada, tá? Então, atingimos o equilíbrio, gente. Atingimos a temperatura de 82 graus Celsius. Então, 82 graus Celsius. Ok? Então, agora, a gente já sabe a temperatura da água ambiente, 23 graus. A temperatura da água gelada, 9 graus. A temperatura da água quente, 82 graus. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar a água, temperatura ambiente. Então, ó, a água, temperatura ambiente.
ó. Ok? E nós vamos misturar essa água em temperatura ambiente com a água quente, tá? Então, como agora a água do copo d'água quente, ela já cedeu calor para o sistema, lembra que sempre o calor sai do que tem maior temperatura para de menor temperatura. Então, eu vou pegar direto da térmica e misturar com a água a temperatura ambiente, tá? Eu vou fazer isso porque vai facilitar. Então, ó, a água a temperatura ambiente mais água quente. Vou colocar os dois, mais ou menos uns 50 ml cada um. Vou colocar o termômetro e vou mexer para que atinja o equilíbrio térmico entre as duas temperaturas. Então, agora nós temos a água a temperatura ambiente mais água quente. Vamos aguardar o termômetro entrar em equilíbrio térmico. Já atingimos o equilíbrio térmico. Temperatura de 50 graus. Tá? Assim que a gente tira o termômetro, ele já muda, tá? Ele já vai reduzindo, porque a tendência dele é marcar a temperatura ambiente que nós temos hoje. Então, água, temperatura ambiente misturada com água quente, a gente atingiu a temperatura de 50 graus, tá? Temperatura de 50 graus. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora pegar um outro copo, que não foi usado ainda, porque daí ele tá na temperatura ambiente, ele não vai influenciar, tá? Porque os outros copos, eles estão quentes, então a gente vai ter que esperar esfriar. E um dos copos está gelado, daí a gente vai ter que esperar ele aquecer. Então, a gente... aquecer, modo de dizer, né? Chegar à temperatura ambiente. Esse aqui tá a temperatura ambiente, então não é um fator que vai influenciar no experimento. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos misturar água gelada mais água quente. Então, água gelada mais água quente. Então, vamos lá. Vamos pegar a água gelada primeiro. Aqui, ó, térmica azul, água gelada. Vamos colocar no copo a água gelada. Mais ou menos uns 50 ml. E agora nós vamos pegar a água quente e vamos colocar aqui mais ou menos uns 50 ml. Vamos colocar o termômetro, vamos mexer para entrar em equilíbrio térmico mais rapidamente. E vamos aguardar o equilíbrio térmico. Então, agora nós estamos fazendo água gelada mais água quente. Ok. Atingimos a temperatura de 39 graus Celsius. 39 graus Celsius. Tá? Agora, esse copo ainda tá quente. Esse copo aqui já atingiu equilíbrio temperatura ambiente. Agora nós trocamos de copo, ó, o copo tá vazio, ó. Ó, o copo tá vazio. Nós vamos usar agora outro copo, tá? Então, o que nós vamos medir agora? Agora nós vamos medir água a temperatura ambiente. Então, ó, vou pegar a água a temperatura ambiente, que tá nessa aqui que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Mais ou menos uns 50 ml. Opa, coloquei demais, deixa eu tirar um pouquinho. Mais ou menos uns 50 ml, ó. Tá?
vou fazer agora. Então, agora nós temos água, temperatura ambiente. E nós vamos fazer agora com água gelada, mais ou menos uns 50 ml de água gelada. Então, ó, água, temperatura ambiente, água gelada, mais ou menos uns 50 ml de água gelada. Vamos colocar. Vamos colocar o termômetro, mexer. E vamos aguardar o equilíbrio térmico entre as duas águas em temperaturas diferentes. O termômetro já está estabilizando. Ok. Chegamos à temperatura de 17 graus. Ok. Então agora a gente vai fazer a última parte do experimento. Essa última parte do experimento, ela não envolve, eu vou aquecer, ó, vou segurar aqui com a minha mão para que não ocorra nada com o termômetro, para ele já ir entrando em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. A última parte do experimento, então agora a gente vai verificar a temperatura corporal, tá? Na temperatura corporal, a gente vai usar um termômetro que vocês usam em casa. Aguarde um instante que eu vou pegar o termômetro. Então, pessoal, esse aqui daqui é um termômetro que a gente tem em casa, tá? Vocês estão vendo a escala invertida por causa da câmera só, tá? Esse é o termômetro de mercúrio, olha o bulbo dele, ó. Então, ó, aqui a gente tem um termômetro de álcool. O álcool é transparente. E aí a gente coloca corante para conseguir ver o líquido subindo e descendo, tá? E aqui a gente tem então o termômetro de mercúrio. O bulbo dele é prateado, tá? Onde fica o mercúrio. E o mercúrio vai subir e descer dentro desse caninho amarelo que vocês estão vendo ali. Ó, aqui vocês estão conseguindo visualizar o mercúrio já, tá? Ok? Eu vou colocar o termômetro e verificar qual é a minha temperatura corporal. A gente agita um pouco para que o mercúrio desça, em função da pressão que a gente causa dentro. E eu vou colocar então o termômetro embaixo da axila, aqui, ó, tá? Ó, o termômetro tá aqui, ó, tá? A gente aguarda em torno de uns 3 minutos, eu vou verificar aqui no relógio. Enquanto isso, eu vou repassar para vocês. Então, o que a gente fez? A gente verificou a temperatura de águas em 3 situações diferentes e misturando essas 3 situações.
A primeira situação que a gente verificou foi água a temperatura ambiente. A água a temperatura ambiente, ela marcou 23 graus Celsius. Então, hoje a água está a 23 graus Celsius. Aí a gente pegou um outro copo e colocou água gelada. A água gelada estava 9 graus Celsius. E aí a gente pegou o terceiro copo e colocou água quente e verificou que a água quente estava a 82 graus Celsius. Aí nós misturamos água a temperatura ambiente e água quente. Na cabecinha de vocês devem ter pensado, não, a água a temperatura ambiente é 23, água a temperatura quente é 82, é só somar os dois e fazer uma média. Vocês vão verificar que não deu isso, que não deu a média. A água ambiente mais água quente deu 50 graus Celsius. Então, não funciona essa história de fazer média, tá? Sempre vocês vão ter que verificar com termômetro. Deixa eu verificar a hora. Temos mais um minuto. Então, o que mais que nós temos, tá? Nós fizemos daí também a mistura entre água a temperatura ambiente e água fria, água gelada. E nós tivemos, então, o valor de 17 graus Celsius. Da mesma maneira que eu falei pra vocês, não adianta fazer a mistura dos dois, a soma, por exemplo, de 23 com 17, que vai ser a média, tá? A 23, por exemplo, 23 da água a temperatura ambiente com a da água gelada, que é 9, e vai ser a média. Não funciona isso, tá? Nós também fizemos a mistura da água a temperatura ambiente com a quente, que deu 50, a água da temperatura ambiente com a gelada, que deu 17, e aí a gente pegou a água gelada e água quente. A água gelada e água quente deu 39 graus Celsius, ok? Agora eu vou verificar então a temperatura do meu corpo. Então, a temperatura corporal deu 36,8, tá? Então, ó, corpo humano deu 36,8 graus Celsius, tá? Já tá mudando o termômetro, tá? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem visualizar. Ele já tá marcando um pouco menos, por causa que ele vai marcar. Deixa eu girar assim, ó, que daí eu acho que eu consigo mostrar subindo o líquidozinho prateado. Aqui, ó. Vocês viram, ó, tá lá pertinho dos 37, tá? Esse vermelhinho ali é o 37, tá? Acima de 37 graus, a pessoa é considerada que ela está com febre. Deixa eu mudar aqui pra posição. Aqui, ó, agora que vocês conseguem ver. Dentro ali do linhazinha amarela tem um pedacinho metalizado. Isso daí é o que indica do mercúrio, tá? O termômetro de mercúrio, ele é bem ruim de ver o subir e o descer dele, que a gente chama de dilatação e contração do líquido em função da temperatura, porque o reflexo da luz interfere, tá? Já no termômetro de álcool, como é corante e corante vermelha, no caso desse termômetro, então é um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? Ok, gente? Então esse é o nosso experimento de hoje. Quando eu conseguir, eu farei mais experimentos para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês têm uma atividade para fazer baseada nesse experimento. Depois, em outra oportunidade, vocês terão uma outra atividade para fazerem baseada nesse experimento. Vou colocar o experimento disponível para vocês assistirem. E aí, as demais informações seguem lá no Classroom do que vocês têm que fazer a partir de agora, depois que vocês assistirem o experimento, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu estou à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem. Até mais!